Bora. Gente, estamos aí para mais um sync-up da primeira e última edição do WTF 3 Pega a Visão Caps, no formato radicalmente open source, né? Que vai finalizar com praticamente 2 anos de existência. Olha que interessante, porque a gente vai finalizar esse ano, né? Com certeza absoluta, o terceiro ciclo, mas que vai ressurgir com outros formatos, né? De outras dinâmicas, principalmente ligado às interfaces ecossistêmicas do Re. E quem conseguir, de fato, chegar ao final, né, dessa grande jornada que a gente está fazendo, vai ter a possibilidade de estar me acompanhando, né, nesses trabalhos que estão começando a surgir. Não só, por exemplo, com o Node Hub Web3, mas de várias outras formas que eu não vou entrar aqui no detalhe agora. Mas, em suma, tem sido um prazer enorme. Se vocês parem para fazer uma rápida memória, né, desses quase 2 anos aí, quer dizer, mais 2 anos que a gente está fazendo essa dinâmica, é impressionante como essa dinâmica ela se expandiu, contraiu, se expandiu, contraiu, se expandiu, contraiu, né? De várias formas, né? Eu já perdi a conta de quantas bombas cognitivas nós já detonamos aqui, né? Fomos inserindo aos poucos alguns termos cibernéticos, como Cypher, por exemplo, para a gente fazer a dinâmica de feedback loop espiralado. Trouxe termos como rastros estigmérgicos, né? Que é também típico da exploração cibernética, etc. A gente começou a ter um entendimento, né? De aprendizado, né? De aprendizado, de cultura de aprendizado. O que é aprendizado? Ainda no primeiro ciclo, a gente explorou isso de forma intensa no primeiro ciclo. Depois do segundo ciclo, a gente começou a falar de inteligências coletivas diversas, né? E no segundo ciclo, agora no terceiro ciclo, a gente está explorando a Web3 como nunca, né? Sob uma perspectiva cibernética. A gente ainda está ainda nos primórdios, assim, no sentido de estar explorando os primórdios da World Wide Web, da Web 1. A gente ainda não olhou de forma crítica a Web 2, nós vamos olhar. E todas essas bombas que a gente vem explorando, vem detonando, o ciberespaço, o cypherpunk, o Tor, é uma preparação para a gente poder fazer uma exploração crítica, né, da Web 2, para vocês terem uma compreensão ampliada, né, dessa Web 2 massiva que está aí fora, correto? E hoje nós vamos fazer um cipher. Hoje a nossa exploração é gerar mais um cipher. Vai ser um cipher, no caso, aí, com basicamente 4 pessoas, dá para fazer. Tá? O ideal é ter mais pessoas para a gente ter um volume maior de perspectivas, mas dá para a gente brincar, tá bom? E nós vamos estar fazendo um cipher entre a bomba que nós detonamos, a segunda bomba cognitiva que nós detonamos, que é o conceito, né, o entendimento de ciberespaço, né, com essa última que nós detonamos, que é o Tor, né, etc. Então, o que significa dizer? Nós vamos estar olhando para essas duas detonações e vamos estar fazendo reflexões de uma com outra, correto? E aí vai ser muito interessante, porque eu tenho certeza que a gente vai realizar extrapolações bem interessantes aqui para cada um de vocês, correto? Dito isso, vamos partir primeiro para aquele famoso check-in, né, para sentir como é que cada um está chegando, finalzinho do dia, já são 8h45, coisa e tal. Pá. E, na sequência, a gente já começa a fazer a nossa exploração de hoje, gerar o nosso cipher de hoje. Então, eu vou passar aí para o Guilherme, que foi o primeiro a cair de paraquedas comigo aqui para fazer o check-in dele. Fica à vontade aí, querido. Salve, pessoal, boa noite. Estava aqui acompanhando, vim falar, estava também fazendo mais algumas 3 coisas ao mesmo tempo, né? Não para, né? Deu um jeito de parecer aí, deu um jeito. E estamos bem, chegando meio corrido, um pouco mal de estômago, mas estamos aí, daquele jeitão. Estamos aí, foi bacana o encontro da semana passada, deu para a gente navegar bastante, né? Sobre entendimentos, abrir também a visão, né? Até inclusive, né, a gente falando sobre armazenamento, falamos de DEP, né? Falamos de bastante coisas bacanas no encontro passado e a gente vem fazer uma rodada de apreciação, acredito eu, né, Vini? Sobre o encontro da semana passada, né? Estamos aí presentes. Boa noite, Só Dê. que Boa noite, só que Eli. a gente vai fazer de uma forma
a gente vai fazer uma apreciação, sem sombra de dúvida, só que na forma de um cipher, contrapondo, né, a detonação da bomba cognitiva ligado a ciberespaço com a do Thor que nós fizemos semana passada. Mas fica à vontade, passou para quem? Para Passo Padeiro? Oi, Dê, fala comigo. Opa, bate! Como é que tá? Bom, tô aqui querendo a Vamos segunda bem, passada graças. já, mas tô com uma fome danada. Bom, chego assim, né, meu? Chego jantando, almoçando também, né? Porque eu não almocei. Então, eu tô almojanta aqui. E eu vou pegar o segundo prato ali, porque eu faço minha comida muito boa. E aí, adoro minha comida. E aí eu passo pra ele que também cozinha bem pra caramba. Olha, o pessoal disse que cozinha muito bem, gente. Não vi ainda esses dons aí, mas enfim. Ó, Eu, pelo menos, gosto. Quem come também gosta. Vou ter que cozinhar pra você ver. Ou pra você comer. é, né? Só acho. Eu chego aí hoje bem cansada, meu dia foi bem corrido, com uma dor de estômago imensa, mas aqui presente aí pra gente dar continuidade. E eu chego feliz, né, por poder estar aqui hoje, né, porque, gente, é muita coisa nesse mês de agosto, vai acontecendo, e vamos que vamos. E eu Maravilha. Então, beleza. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer, tá, é fazer uma memória, fazer uma rememoração do que nós detonamos, tá bom? O que nós detonamos com relação a ciberespaço primeiro, depois o Tor. Depois que a gente fizer uma memória, isso ficar mais vivo, tanto para todo mundo aqui, a gente vai começar a gerar o cipher, tá bom? O que eu quero dizer? A gente vai começar a fazer uma inter-relação do Tor com o ciberespaço e vice-versa, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar pelo ciberespaço. Quem lembra quem lembra exatamente o que é o cyberspace? O que é o ciberespaço? Ou seja, o que ficou na retina da sua memória quando a gente detonou o conceito de ciberespaço, que foi nossa segunda bomba? Então, quem quiser começar, fica à vontade. Ah, não esquecendo de exercer a escuta empática, né? Para você escutar o outro aí. Vai lá. Quem quiser começar, fica à vontade. Comece, Ei, Dedo. Vai que... peraí, meu. Tinha ido pegar outro prato. Ah, então, começa eu? Então vai, Fica à vontade. vou falar sobre vacina. Bom, para mim ainda estou em choque, mas é real, né? As pessoas utilizam aí a internet para fazer uma discussão de mercado negro mesmo, né? Tem um lado bom de que tem algumas transações que são assim, aliás, a abordagem que é feita do Tor e tal, parecia que assim, ela é antes se eu não me engano, é antes da VPN, que é tipo um lance de segurança e tal. Acho que tô falando tudo errado, mas é que eu vim correndo, né? Tô um pouco acelerado. Você não quer começar, não, Gui? Que eu tô sem. Eu tô meio sem fôlego aqui. Eu subi esse cara correndo com o joelho todo lascado. Vai você, Gui, depois eu vou. Como que era a pergunta mesmo, Vini? O que você compreendeu, o que cada um de vocês compreenderam sobre ciberespaço? O que é o cyberspace? O que é o ciberespaço? O espaço, né? Existem vários espaços, ambientes que se criam, né? Como foi criado o Tor, que criou outros espaços, outros ambientes a partir de uma iniciativa do movimento, né? Que começou lá atrás. Então, e hoje abre várias outras portas, né? Inclusive até sobre o uso da tecnologia, né? O objetivo dela, né? A gente vê que ramificou o Tor, né? Para várias vertentes, várias utilidades. Hoje se criam camadas semelhantes, né? E também modelos de subcamadas de uso de rede, né? De forma P2P. Inclusive, como é um mapping, né? Inclusive, eu baixei o Tor,
não testei ele ainda, essa navegação, mas pretendo fazer o uso dele. Ele é bem interessante, inclusive a gente falou também do setor de DEP, né, VPN, né, modelos de conexões de navegamento, né, e para mim impactou bastante, porque eu já estava envolvido com projetos nessa área, né, inclusive a gente vem tendo bloqueios, né, de mídias, né, democracia e tal, e aí vem bem de encontro, né, como estava falando semana passada sobre o uso do DEP, né, que inclusive a gente faz parte de uma comunidade, o 2U, né, que é um protocolo, né, um protocolo também que ele utiliza a tecnologia de VPN e DEPIN ao mesmo tempo para minerar tokens, né, como uma moeda de valor. Como que ela se gera, né? Gerando proteção na navegação, né? Então ela protege a navegação da rede, do uso do aparelho e também gera mineração de dados, né? Através do aplicativo da VPN, né? Então, achei bem legal como que você consegue criar utilidades, né? Às vezes tu não acha que não tem valor VPN, né? Mas chega um momento que tu se cria um produto, um valor, que a pessoa precisa daquilo. E muitas pessoas pagam, sabendo que hoje já é possível, através da Web3, você acessar uma VPN descentralizada. E ainda que você ganhe por usar ela, né? Então, assim, são detalhezinhos, né? A gente vem analisando e compreendendo quão pode ser abrangente, né? A Web3, várias formas, né, de se criar valor, né? Às vezes você pega muito numa coisa, mas é um detalhe, é só uma chavezinha, né, Vini? Que se vai de se Então, pensar, de se então, contextualizar, né? querido, você fez uma salada russa aí maluca, mas tudo bem. Beleza. A primeira coisa que eu te perguntei na realidade foi sobre ciberespaço, não sobre Tor, mas você já foi respondendo sobre Tor, tá? E fala um pouquinho do ciberespaço. O que é o ciberespaço para você? Ciberespaço, eu recordo que a gente conversou, mas o que me bateu bastante foi o Thor ali, essa pegada que a gente conversou, que balançou bem, né? Naquilo que eu estava navegando, né? Cyberespaço, a gente falou também sobre os dados da rede, né? Armazenamento, da rede P2P, né? Do espaço de encontros que criaram, né? Isso daí eu me recordo também. Mas é bom a gente recordar, rever, né? Pra gente relembrar melhor. É, Se puder me beleza. recordar, senão eu tô fazendo uma salada mista que não sei. Mas isso que me É, tocou, né? Isso que me marcou, aquele diálogo, né? Aquele encontro da semana passada, no outro também, né? Que tá entrelaçado aí, esse bem, cyberespaço. vamos fazer o seguinte, então. Primeiro, vamos dar boas-vindas aí ao nosso A Gota Serena, nosso querido Thiago, tá? Para ele fazer o check-in dele. E já te passando, querido, hoje vamos gerar um cipher confrontando, né? Colocando frente a frente, né? A detonação, as bombas, duas bombas cognitivas que nós detonamos, né? A bomba cognitiva sobre ciberespaço, cyberspace, e Tor, né? Não sei se você teve a oportunidade de conferir a do Thor. Você não, você fez a do Thor, né? Você estava com a gente semana passada. Né? Você estava com a gente, você fez a Isso. detonação do Thor com a gente. Então fica à vontade aí, querido Thiago, para fazer seu check-in primeiro. O Guilherme já expôs o entendimento dele a lá salada russa, né? Do ciberespaço com Thor, assim, coisa e tal. Mas fica à vontade aí, Thiago. Ficou meio gourmet, né? Essa expressão ficou um pouco gourmet. É que a gente já relaxou hoje, né, Tida? A gente, quando finaliza o dia, assim, a gente dá aquela relaxada, sabe? Conversa com o Peterson, depois a gente relaxa. Fala com nós, Ti. Salve, salve! Pera, Salve, uva, salve. maçã, salada mista. Boa pessoa. Salada mista! Não, brincadeira de criança como é bom. Gente, muito bom estar aqui, poder aprender com vocês mais um pouquinho hoje. Chego um pouco cansado, mas disposto a transcender e colaborar nesse cipher. É nóis. Passo para o Vini de volta. Maravilha, maravilha. Então você está ligado, a gente está hoje
fazendo um face-to-face, né, entre duas bombas foguetivas que nós detonamos, sobre ciberespaço e sobre Thor, correto? Isso tudo como uma fundamentação, né, uma adubação de terra inicial para a gente poder, semana que vem, explorar a Web 2, né, de forma crítica, de forma cibernética. Tá? Então, vamos lá. Pode ser você, Eli, querida? Fala para mim o que você entendeu sobre cyberspace, ciberespaço. Bom, acho que assim, essa questão do cyberespaço, acho que essa rede invisível de conexões, né, que é possível hoje ser feita, né, acessar lugares que a gente nem imaginava, enfim, né, com tecnologia mínima, né? Hoje, né, se a gente olhar aí todo o avanço aí dessa conexão aí com a internet, né? Então é um espaço aí é, um- imenso, um espaço meio que sem lei, né? Porque nessa lei aí quem governa é quem tem mais poder, né, ainda. E é um espaço, para mim, cyber é um espaço de conexão, um espaço de criação, é um espaço de expansão. E eu posso falar um pouquinho já dessa coisa do VPN, pra não perder Fica à vontade. meu raciocínio aqui. A gente fala muito o avanço, né, esse poder criar, né, sem um protocolo, ou né, não estar aí no poder, né, das grandes empresas, com relação a navegar. Mas acho que o VPN, ao mesmo tempo, ele também traz aí uma parte, né, dessa insegurança com relação a onde você está localizado, né, uma forma de bular, né, um pouco as regras do jogo, né, de você se conectar e não saber de fato da onde você está. Então é algo bem, bem interessante isso. VPN está sendo muito utilizado aí, né, por um dos candidatos de São Paulo, né, para fazer transmissão de seu conteúdo. Então, é algo bem para a gente assim pensar nesse poder, né, desse cyberespaço, o quanto ele é poderoso, né, e o quanto ele pode aí ser uma bomba construtiva como também destrutiva. Agora você pode falar, né, Deron? Pronto, já. Mas se quiser falar mais aí, pode ficar à vontade. Agora eu já comi minha segunda pratada, tomei meu Não, agora suquinho. pode falar. Passo para você. Obrigada. Bom, assim, cyberespaço, assim, essa bomba cognitiva, estouramos a presença de Priscila também, do Alan, que eu acho que entrou só uma vez, né? E aí eu lembro, a gente estava estourando a bomba cognitiva, e aí a sensação que deu, assim, de cyberespaço, que é... eu acho que o cyberespaço ele pode ser delimitado por uma linguagem, assim, como se fosse, como eu dei o exemplo lá atrás, né? Tipo, na minha compreensão, uma tribo, ela vai ter uma linguagem e só a tribo que vai, só essa tribo que vai ter esse conhecimento. Então, o espaço em si, na verdade, ele é formado por uma filosofia e não por uma coisa concreta física, sabe? Não sei se esse cyberespaço não é bem um espaço. É tipo, não tem tempo e espaço, ele está acontecendo, porque a cultura ela vai se expandindo, ela vai sendo passada adiante, assim, né? Que eu lembro assim, uma discussão que estourando novamente a mesma bomba, parece que eu estou apertando o mesmo botão aqui e está explodindo novamente. Eu não lembro, eu lembro que não tem tempo e espaço para o cyberespaço acontecer. Não tem essa limitação, sabe, de acontecer. E aí, fazendo talvez uma comparação, ou talvez tentando trazer alguma semelhança com o Thor, o Thor também, ele, tipo, tem é tipo assim, um aplicativo e tal, mas assim, ele é utilizado como diz, de uma forma amoral, né? Não tem uma moralidade, como disse anteriormente o Vinícius. Então pode ser utilizado para tudo, né? Até para as coisas que
de fato não, não me agregam muito saber, mas é isso. Aí, tá, a analogia pode ser assim, eles fizeram para o cyber, tipo, um Tor para eles não terem limites de conexão e comunicação. Por isso que o mercado negro acontece ali. Mas não é só o mercado negro, você também tem uma certa segurança para as pessoas, você fazer seus rastros, fazer suas pesquisas, suas transações, suas vendas, e não ter alguém para saber como você te achar como usuário, essas coisas assim. Tem uma certa segurança, mas as vistas de grandes mídias, como foi abordado naqueles vídeos, pelo menos no primeiro, diz que não é muito favorável o Thor, eles caem matando, porque eles caem matando com a visão de moralidade. Mas aí tem lá a DEP, essas coisas assim que eu tenho que estudar mais, que é muita informação no meu cocoroco, né? Mas eu acho que a coisa que eu acho similar um pouco o Thor com o cyberespaço é que não tem espaço. O negócio vai além, é sem limite. Por isso até que o Thor veio antes, né? Do VPN, é como diz não, Cauê não foi. Como diz o Vinícius, o Thor veio. Não, VPN, ela. Como ela veio depois do Thor. Uma ramificação, né? É uma Ela é criação uma do Thor, ramificação do Thor. É isso que eu vim se uma falando. vertente do Thor. É. Como que se fala? Tipo assim, É isso. Tipo, algo o Thor é assim. como se fosse a matriz da rolê, aí tem as filiais. É isso. Mas disso, a gente tem que abrir um pouquinho a memória para resgatar, ou explodir novas bombas sobre a mesma coisa, né? É, por aí. E aí eu passo para o Agota Serena, Serena Gota ou Vinícius, né? Porque eu acho que o Vinícius quer falar aí, dá uma Não, chamada. não, não, não. Não, não, não. Vamos ouvir o Thiago. Thiago, fica à vontade, querido. Qual é o seu entendimento de ciberespaço, né? Eu pedi só ciberespaço, mas o pessoal não conseguiu ficar só no ciberespaço, foi pro Tor também. Então fica à vontade para falar dos dois. Vai lá. Aí, É que a pode ser gente se lembra falado. do último, né, de... Meu, mas é que foi impactante. Eu fiquei naquele negócio lá do Thor com o machadinho, e, bom, de machadinho não tem nada, né? Pode ir, Thiago, a gente que tá aloprando aqui, eu e o Guilherme estamos cansados, mas a gente O aloprar Ti tá não meditando para. ali. Ô, Thiago, medita com a gente aqui. Só tô vendo o Vinícius, tem mais gente aqui que tá com a câmera? Não, só o Vinícius tá com a câmera ligada. Vou abrir a Eu não minha sei. câmera, pra Vinícius não ficar sozinho. E aí, turma do Chaves? Parou? Fala com nós. A série parou, meu. É só um pouquinho. Se acuse, Thiago. Ciberespaço, Vini. Então, aquele papo, né? Que a gente estava tendo sobre comunicação, né? A gente discutiu bastante com a Pri, com o pessoal que estava, acho que a Eli também estava, né, no encontro que a gente fez só sobre ciberespaço. Lembro que a gente ficou bastante nessa camada do que era uma, um território imaginário e o quanto isso estava presente objetivamente nas nossas relações, né? Não é algo fora, alheio a gente, né? O ciberespaço, ao contrário, está dentro, né? É algo que está... Amor, eu me esqueci que... E aí, Chaves? Desliga Não, o acho que ele microfone aí, deixou, Chavinho. acho Desliga que o ele deixou o microfone, microfone Chavinho. aberto. É. Eu acho que mais isso, sim, Vini, que eu tenho agora, né, de ciberespaço. O quanto isso algo interno, né, porque diz respeito à nossa comunicação, como é que a gente escuta o outro, como é que a gente se comunica e utilizando essas novas interfaces, né?
foram surgindo a partir aí das revoluções tecnológicas. Então, essa coisa do ciber, né, que é o é quase um Ethereum, né? É algo imaterial, né? Algo que fica muito galáctico, quase. Então, lembra um pouco disso, Vini. Você tinha falado para fazer a relação com o Thor? A ideia inicialmente era cada um de vocês falar um pouco sobre o que compreendeu da detonação da bomba cognitiva sobre ciberespaço, cyberspace, e depois a gente fazer a mesma coisa com o que a gente detonou semana passada, que foi o Thor. Para, na Ah, sim. sequência, a gente fazer o Cypher para confrontar um com o outro. Mas aí o Boto Guilherme fé. abriu os trabalhos fazendo uma salada geral. Já, enfim, aí não. Aí a coisa degringolou, entendeu? Saquei. Mas fica à vontade. Aproveita e fala do Thor também. Fica à vontade. Então, o Tor, o aplicativo, né, que é já um mecanismo de segurança para privacidade, né? Que como as meninas retomaram assim, não tem muito moralidade, não tem um lado específico, né? A gente pode usar para o que a gente quiser e é justo, tanto quanto você ser identificado, você também transitar no mundo virtual de forma anônima, né? E cada característica tem a sua possibilidade criativa. E o Tor facilita justamente ele dificulta que grandes corporações mantenham todas as nossas informações sugere alternativas, né? Para que a gente não fique num único sistema de veiculação de dados. Então, se a gente quiser transmitir de forma anônima, como os candidatos, né, como os políticos aí estão fazendo, você tem esse direito, né? Então, isso facilitando ainda o Tor em específico, até acho que menos, né, mas já vinculado a sistemas financeiros, que já abrem outro universo, né? Porque aí você tem uma sociedade que pode se organizar de forma autônoma, porque se você tem troca financeira e comunicação irrestrita, bom, um pouco isso sobre Thor. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos por partes, como dizia Chaves, né? O Jack. Como é que vocês lembraram do Chaves aí? Eu acabei trocando o Jack pelo Chaves, né? Vamos lá. Tá fazendo salada também aí. Estou fazendo salada. Estou começando a virar salada russo-ucraniana. Então, vamos lá. O que é o ciberespaço, né? O ciberespaço, ele, antes de mais nada, é um espaço imaginativo. Por quê? Porque, de fato, o ciberespaço não existe nem no tempo nem no espaço. A gente imagina, a gente fica falando do ciberespaço e a gente materializa o ciberespaço na forma de imagens, de vídeos, né? Através de pixels, na telinha de qualquer computador, seja ele um notebook, um smartphone, um PC, lá por diante. Então, quando vocês estão olhando agora para esse zoom, vocês estão olhando pixels, né? É uma tela pixelada, que é alimentada por luz, certo? Alimentada por energia elétrica, eletromagnética, né? Então, essa energia eletromagnética, quando ela bate nessa superfície pixelada,
ela vem codificada. Codificada para passar imagem, codificada para passar som, correto? Então, o ciberespaços, ipsis literis, acabou sendo isso que eu acabei de falar, correto? Esse ciberespaço. Mas, antes de mais nada, é um espaço imaginativo. Tá? Porque nós somos seres imaginativos, por sermos seres complexos. E quando a gente fala de imaginação, a gente está falando basicamente da a gente conseguir, é a forma pela qual a gente interage com a realidade que a gente enxerga quando a luz do sol bate nos nossos olhos, né? Ou seja, nós não interagimos de forma dura, de forma direta com as coisas que nós enxergamos. Nós interagimos de uma forma cibernética, de uma forma imaginativa. A gente não se contenta só em enxergar a floresta, não é isso? A gente criou uma cidade em torno da floresta. Ou acabamos com a floresta para gerar uma cidade. Ou seja, se nós nos contentássemos só com o que a gente enxerga, correto? A gente estaria muito mais simbiótico do que nossos antepassados já estiveram com a complexidade da natureza desse planeta. Vocês concordam? Só que a gente não para aí, né? Então, o ciberespaço, ele não é um fenômeno físico. O ciberespaço, como conceito, ele não é um fenômeno físico. Embora a gente dependa das leis de Newton, né, das leis da física, da química, né, daquilo que a gente já conseguiu cientificamente mapear, para materializar o ciberespaço. Vocês entendem? Então, antes da gente materializar o ciberespaço na telinha de um smartphone, na telinha de um computador, de um notebook, da forma como vocês estão vendo agora esse Zoom, né? Alguém teve que imaginar essa materialização, certo? Alguém teve que fazer uma computação desse dashboard. Ou seja, alguém teve que imaginar, fazer a computação, quer dizer, é você imaginar esse dashboard. Né? Digamos assim, como é que eu represento o conceito de um ciberespaço? Interessante, não é não? Ou seja, a gente podia ter um entendimento de ciberespaço completamente diferente, né, do entendimento que a gente tem hoje de ciberespaço. Porque se a gente for recorrer à Wikipedia, que nós recorremos à Wikipedia, não sei se vocês estão lembrados, né, nós lemos lá o conceito de ciberespaço, diz respeito às tecnologias de informação e comunicação, diz respeito enfim, aos códigos binários, né, os softwares que vão viabilizar, né, que vão viabilizar a existência do ciberespaço, né? A existência de uma pantelha, de uma tela, né, que a gente pode chamar de ciberespaço. Pegaram isso? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante. Agora, se o ciberespaço é um espaço de imaginação, ele é um espaço de criação. Ele também é um espaço de cocriação. Agora, se o ciberespaço é um espaço que não existe, que só existe no espaço-tempo quando se materializa nas telinhas que a gente olha, certo? Antes dele se materializar, tem toda uma lógica para ele se materializar, correto? Qual é a lógica que está por trás do tipo de materialização de ciberespaço da Web 1, por exemplo? A lógica era uma lógica P2P, de transmissão de dados, onde cada pessoa era um ponto. Cada pessoa com o seu computador, né, era um ponto da rede que sustentava a existência, a possibilidade de gerar esse ciberespaço. Correto? Cada pessoa sustentava. Então, as condições pelas quais o ciberespaço se materializou nos anos 90 para 2000 são muito diferentes das condições pelas quais o ciberespaço se materializou
a partir do momento que a gente deixou de ter uma internet em rede, né, descentralizada para distribuída, onde as pessoas com seus computadores sustentavam o tráfego, né, desses pacotes de dados binarizados, softwareizados, né, à base de pulsos eletromagnéticos, batendo na tela dos computadores para materializar o ciberespaço, certo? E a gente passou a ter um ciberespaço cuja infraestrutura tecnológica era baseado na chamada computação em nuvem, com servidores centralizados. E aí eu pergunto, quando nós acessamos, né, o ciberespaço da Web 2, né, o que está por detrás dessa materialização do ciberespaço que eu estou vendo aqui no Zoom, que eu vejo quando eu navego aí pelo Google ou qualquer outro navegador? O que eu estou vendo? Eu estou vendo a lógica, certo? Cibernética. Eu estou vendo a lógica cibernética de que forma eu vou, que vai me influenciar a interagir com esse ciberespaço. Ou seja, vocês entendem isso? Ou seja, existe uma lógica, no caso da Web 2, uma lógica algorítmica, certo? Semântica, algorítmica, que captura a minha atenção e que me faz interagir com o ciberespaço, né, de uma forma muito diferente da forma como eu interagia com o ciberespaço na Web 1. Na Web 1, quando eu interagia, eu me sentia um cibernauta, um cybernauta. Eu me sentia navegando ponto a ponto. Eu sentia que eu estava realmente explorando, sabe, um espaço, uma coisa, um mato fechado, um espaço que eu não conhecia. Já na lógica do ciberespaço da Web 2, tá, que vem com todos esses algoritmos sofisticadíssimos, né, ela é uma lógica de capturar a minha atenção e de insular, de isolar, de embolhar a minha navegação. Olha só como é que isso é interessante, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o ciberespaço ele se materializa nas telas, não é isso? Dos computadores, dos smartphones, dos notebooks, etc. Isso significa dizer, o que eu já li a diferença para vocês, que existe uma forma diferente de se materializar na Web 1 para a Web 2, eu pergunto, qual é o espaço imaginativo e co-criativo que nós temos para materializar um outro tipo de ciberespaço na Web 3? É total, não? E aí, quando você olha para o Tor, o que o Tor faz? O Tor, ele cria, ele acabou criando diferentes camadas de ciberespaço ainda na Web 1. Ou seja, porque originalmente, das conversas que nós tivemos ali, né, dos cypherpunks, das várias conversas, a tecnologia por detrás do Tor, que foi apropriada pela DARPA e pelo Laboratório Americano de Pesquisas Avançadas nos Estados Unidos, depois, né, era justamente para a gente trabalhar com a criptografia forte, para que esses pacotes de dados eles só pudessem ser acessados ponto a ponto pelas pessoas. E eles só pudessem, digamos assim, ser compartilhados com aquelas pessoas que a gente queria. Correto? Sem a possibilidade de indexação. Ou seja, a indexação na navegação, no tráfego do pacote de dados. E com isso, o Tor cria uma camada com a criptografia forte, uma camada, né, de tráfego anônimo, né, que é onde a informação sensível das pessoas, qualquer informação sensível podia trafegar sem ter, digamos assim, a possibilidade de saber o que está trafegando. Então, a ideia inicial era essa, justamente para se proteger na relação assimétrica com governos, né, com estados-nações, com governos e com corporações, de você poder navegar e você não virar, né,
literalmente matéria-prima e produto dessas corporações. Essa foi a ideia que nós conversamos ainda dos anos 80 para 90. Mas também muito inspirado, como eu falei para vocês, né, na literatura cyberpunk. Né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Principalmente dos livros do William Gibson, né? Ali, que Neuromancer, né? Que é o mais famoso deles, né? Onde ele preconizava nos anos 80, tá? Ele preconizava que de 40 anos a gente ia estar escravo de telinhas, de computadores, de algoritmos, etc. Em suma, é isso, né? Então, o ciberespaço, antes de mais nada, uma é, um, é, é, a- é uma é um espaço, é um não espaço imaginativo. É um não espaço imaginativo. Tá? Ou seja, que ele só se materializa na medida que alguém imaginou de que forma você vai interagir com ele quando ele se consolida na forma de pixels numa telinha de computador, né, de smartphone ou de um PC. Deu para pegar isso? E aí o Thor, quando você olha, o Thor ele estava querendo gerar uma camada, também o Thor foi imaginado, né? Ele queria gerar uma camada de segurança para tráfego de informações ponto a ponto, para que você pudesse garantir de que aquele seu dado, aquela informação sensível, principalmente sensível ou não sensível, né, não pudesse ser apropriada indevidamente, né, por terceiros, principalmente terceiros que pudessem ter, né, interesses diversos naquela, nas informações que estavam sendo trafegadas. Ou seja, no início, o ciberespaço ele foi imaginado como um espaço, um espaço, um espaço de cocriação, um espaço poético, né? Um espaço de ressignificação da nossa relação em sociedade, né? Um local onde a gente poderia, de forma anônima ou não, né, repensar a nossa própria existência como espécie nesse planeta. Né? Ou seja, foi imaginado como uma forma não só de interligar, não foi imaginado só como uma forma, como a DARPA imaginou, né, dos anos 50, 60, né, criar uma rede para nos proteger contra a iminência de uma guerra nuclear. Né? Que a gente pudesse ainda ter uma comunicação resiliente, resistente, distribuída ponto a ponto. Né? Não, ele foi imaginado para isso. Ele foi imaginado para ser uma contraposição ao tipo de realidade que a gente estava validando até então, como sociedades massivas. Né? Ou seja, uma contraposição literalmente crítica, né? Filosoficamente crítica com relação ao tipo de sociedade que nos tornamos, uma sociedade altamente consumista, uma sociedade altamente exploratória, né? Uma sociedade assimétrica de muitas formas e daí por diante. Mas depois, quando a Web 1 foi tomada de assalto, né, pelo Vale do Silício, pelo Venture Capital, etc., transformaram a Web 2 exatamente o arco reflexo, né, desse tipo de sociedade que nos tornamos. A Web 2 é totalmente baseado na dinâmica da economia política, da macroeconomia hiperconsumista, exploratória, enfim, etc. Né? E a oportunidade que a gente tem com a Web3 é justamente essa. Né? A oportunidade que a gente tem com a Web3 é de ser um espaço imaginativo de cocriação. Né? A gente cocriar, a gente ressignificar a nossa relação cibernética com a internet. Né? Da gente poder criar, a gente poder se ver refletido de uma outra forma que não seja da forma como está sendo hoje colocada pela Web2 de forma massiva, para quase 5 bilhões de pessoas. Né? É isso. Ou seja, eu acho que a essência do ciberespaço é essa. A forma como o Thor, né, se contrapõe ou se espelha, né, com relação ao ciberespaço é isso.
é que o Tor ele possibilitou a materialização, né, de um tipo de cibernética cidadã, um tipo de cibernética não governamental, um tipo de cibernética não não corporativa, né? Ou podemos até botar assim, não capitalista, né? Na essência da exploração, típica exploração capitalista que a gente vê aí fora, né? É isso. Eu estou tentando botar em palavras mais simples, tá? Eu podia usar uns outros termos menos simples, mas é basicamente isso, né? Agora vamos fazer um cipherzinho entre nós aqui para fazer umas reflexões, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas, como sempre faço, né? Uhum. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Então, o que é chamada web de superfície, né? Quais são os exemplos dessa camada cibernética, desse ciberespaço, que é o ciberespaço de superfície, tá? Da Web 2, que a gente está olhando aqui para a Web 2, né? Exemplos de web de superfície: sites que podem ser pesquisados, blogs e fóruns públicos, sites de compras, sites de notícias. Vamos lá. Aí a gente parte aqui para a chamada Deep Web. Exemplos de Deep Web, né? Sites que exigem login. Então, por exemplo, você pode entrar na sua conta do Google, né? Ou na sua conta do Yahoo, ou na sua conta de qualquer servidor de e-mail, ou na sua conta de mídia social do Instagram, ou do ex-Twitter. Tem lá, exige login, não é isso? Então, sites que exigem login, contas de e-mail, portais bancários, serviços por assinatura. Tudo isso, gente, está na Deep Web, tá? Não está aqui em cima. Ou seja, está nessa camada cibernética aqui chamada Deep Web. Mas aqui nesse caso, usando um tipo de criptografia que não é a criptografia do Tor, tá? É uma criptografia fraca. Aqui está o WhatsApp também, tá? Tá o Telegram tá aqui também, tá? Aqui que está a galera. Ou seja, 90% da internet está aqui, tá? 90%, 90% não está aqui em cima na superfície não, tá? 90% está aqui, na Deep Web. Quando você parte para a Dark Web, quais são os exemplos da Dark Web? Sites que exigem ferramentas especiais para acesso. Sites não encontrados por mecanismos de pesquisa. Domínios Onion, né, que é no Tor, por exemplo. Né? E lojas descentralizadas. Ou seja, antes mesmo de falar de Web3, você já tinha na Dark Web infraestrutura de lojas ou de pontos comerciais descentralizados. Ou seja, não é a Web3 que inventou a palavra, o conceito de descentralização, né? Ou seja, de múltiplos centros, entendeu? Ele já existia, já era uma coisa antiga, já era uma coisa que vem sendo testada nas darknets. Pegaram isso? Agora vamos olhar uma outra coisa aqui, rapidinho. Semana passada eu falei do NIM. Quem se lembra do NIM? Quem se lembra do NIM que eu falei na semana passada? Eu falei muito rapidamente no finalzinho. O Eu que é o lembro que é NIM? um protocolo, né? O NIM, ele é um blockchain, tá? E é uma tecnologia de blockchain. É uma VPN com tecnologia de blockchain que usa parte do código do Tor. Tá? E aqui no caso, o que o NIM possibilita? O que o NIM possibilita? O NIM possibilita, por exemplo, a gente poder gerar, né, infraestruturas descentralizadas com criptografia forte para tudo que vocês possam imaginar.
qualquer negócio na sociedade. Ou seja, qualquer tipo de infraestrutura, seja ela cívica, seja ela comercial, seja ela pública. Tá? Seja ela privada, seja pública. Correto? Onde você pode fazer parte da cocriação do NIM. Né? Você pode deter o token do NIM. Você pode ser um nodo do NIM. Ou seja, você pode fazer parte da estruturação do NIM. Né? E o que é interessante aqui é que o NIM ele não está só ali na Darknet ou na Dark Web. Tá? O NIM você consegue enxergar ali na web de superfície. Se vocês forem buscar aí no Google mesmo, vocês vão botar lá NIM, né, blockchain, que ele aparece. Ou seja, a solução do NIM é uma solução de Web3 que integra as três camadas através do blockchain, entendeu? É uma integração das três camadas. Ou seja, ele na realidade é uma proposta, ele sozinho é uma proposta de Web3. Ou seja, alguém de forma imaginativa, né, cyber imaginativa, pensou o seguinte: poxa, por que a gente não cria uma infraestrutura de internet, uma infraestrutura de navegação de dados de internet que integra a Dark com a Deep e com a web de superfície? Então, esse é o NIM, usando criptografia forte. Vamos ver o videozinho aqui rapidinho. Deixa eu aqui botar aqui rapidinho. Peraí. Vamos lá. Privacy is key for the online security and freedom of everybody, but it was not built into the fabric of the internet. Your online activity leaks important metadata, even if your messages are encrypted. Your IP address, the device you use, who you talk to, when and where are exposed. This can be exploited by eavesdroppers to undermine your security, or can be used in large-scale network analysis for mass surveillance, undermining our freedom and autonomy. NIM is setting off to change this and to transform the internet. There are three key components to the NIM ecosystem: a mixnet, anonymous credentials, and a token. A mixnet is a decentralized network of computers arranged in 3 layers. Your data is sent through it with added layers of encryption. In each layer of the mixnet, your data is mixed with other people's data, making them indistinguishable from each other and private on the internet. With NIM credentials, you can prove your right to access digital services while retaining your privacy. From accessing public services to complying with banking regulation, controlling who has access to your medical data, or participating in online voting. And finally, tokens help govern the long-term sustainability and scalability of the NIM network. NIM is building a global privacy commons. Privacy is key for transforming the internet to become a truly safe place for people and ideas to grow and thrive. Bem, traduzindo, né, eles fazem a mixagem de dados, né, de todos que estão fazendo parte da rede, e aí fazem uma criptografia forte em cima disso, usando uma parte da tecnologia do Tor, né, o que é open source, o Tor, né, e consegue acessar qualquer serviço da Web 2 convencional sem que a Web 2 convencional consiga capturar os seus dados, né? Ou seja, a tecnologia que eles estão fazendo possibilita com que você se mantenha anônimo e só aqueles dados que te interessa mostrar que vão ser mostrados, né? No mundo, né, como esse nosso que a gente está vivendo, ainda muito polarizado, né, com um monte de guerras frias e quentes, muitos países autocráticos, né, muita gente com refugiados, e, enfim, essa guerra, né, permanente que a gente está vivendo, ter um tipo de internet assim, ter um tipo de camada que é capaz de unir a Darknet com Deep Web, com Web de superfície,
como esse projeto da NIM, né, é sensacional. Tá? É incrível. Tá? E é realmente impressionante. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que a NIM está sendo tudo aquilo que a gente imaginou que a Web 1 podia ser nos anos 90, entendeu? E que não se tornou. Então, eu vou parar por aqui, tá? Para a gente poder fazer o nosso cipher, fazer uma apreciaçãozinha, tá? E a gente já caminhar para o final da nossa exploração de hoje aqui. Vai, Guilherme, pode falar. Eu vi ali no final do texto que ela fala sobre ZK. Tem a ver com a tecnologia ZK? Tem Zero Knowledge. Isso é uma tecnologia antiga, né? Pois é, eu tô vendo que está surgindo muita coisa de ZK, ZK. O que é essa tecnologia ZK, ZK? Que todos os Zero protocolos estão, Knowledge. nossa, é ZK para tudo que é lado, tu vem falando na Web3. É conhecimento zero, Zero Knowledge. Ou seja, você não precisa saber saber qual é o conteúdo daquela Dá para tu transação, aprender a vamos dizer manusear assim, o código. através da dinâmica de você confiar na forma como ele está sendo transmitido e recebido, né? Você não precisa ter conhecimento, ou seja, zero knowledge, zero conhecimento, porque você confia na forma como está sendo transacionado, né? Uhum. É um modelo que E a aí, transação transiciona dentro da rede. sim, mas de uma forma altamente segura, que é aí que gera uma confiança, né, naquele dado. Isso para Entendi. te explicar de uma forma bem, bem simples, dá para explicar de uma forma mais técnica e complexa, que eu não vou fazer isso agora. Não, Mas, nem tem porquê. mas vamos lá, gente. Vamos fazer aí a nossa apreciaçãozinha, nosso cipherzinho, apreciação dessa brincadeira de a gente fazer a contraposição do ciberespaço, do que é ciberespaço na sua essência, com a dinâmica do Tor, o que o Tor gerou, o que Tor gera com relação ao ciberespaço, qual foi a promessa não materializada na Web 1 e que a gente está conseguindo materializar agora na Web 3. Fica à vontade. Quem quiser falar, o Guilherme já se Eu acho manifestou. que é praticamente como foi um pontapé, né, de uma busca, né, que desencadeou outros conhecimentos de acesso, de busca, de interpretação, que gerou outros gatilhos de outros objetivos, que abriu outras portas, outros interesses nesse meio espaço-tempo, né, de ambientes que se cocriaram, né, ambientes cyberespaços que se criaram-se através da mente humana, que é a mente. Então, né, a gente tem que estar atento sobre aquilo que É a gente isso pode aí. criar, né? Então, tudo sai de uma mente, do ambiente, né? Qual que é o ambiente ideal a ser cocriado, ser realizado, né? A gente pega pensando, né? Qual que é o ambiente? E aí? Como que vamos fazer essa troca, esse valor? O valor vai ser uma consequência, né? Então, é bastante pensamentos que se abrem de percepções e possibilidades. Eu passo para o Ali. O Ali está aí com nós, Ali? Achei que fosse alien de alienígena. Quase. É, é. Então, é uma coisa assim que eu estou ainda digerindo, né? Um tema que eu estou tentando entender melhor, mas pelo que eu pude entender assim, então é uma forma, o Tor, né, ajuda que a gente consiga ter mais alternativas nesse processo de descentralização dos entendimentos, né, das partilhas de conhecimento no cyberespaço. Então, é algo que vai permitir assim outra dinâmica, né? Outra forma de interação desses mecanismos, né? Tá, vamos seguir, É, sigamos e uma coisa que eu aprendendo. posso complementar aí, Ale, para você continuar essa sua metabolização, né, essa decantação do que a gente está explorando aqui, é que a gente está bioincorporando esse exoesqueleto que é a internet, entendeu? Ou seja, daqui a pouco a materialização do ciberespaço não vai estar mais na telinha do smartphone,
do PC, do computador. Vai estar numa lente que você vai colocar nos seus olhos, ou vai estar criptografada no DNA dos seus olhos, entendeu? Ou seja, eu sei que parece uma coisa extremamente futurística, mas se você entender que a internet é a extensão, né, é um exoesqueleto cibernético da nossa presença, você consegue entender o que eu estou falando com isso. Ou seja, na medida que a gente vai miniaturizando tudo, né, e a gente vai bioincorporando, lembra do Não São Poucos Vídeos das Conversas? Vai bioincorporando esse exoesqueleto, né, o ciberespaço ele vai se confundir com o próprio espaço, com a própria realidade que a gente vê através do Sol, né? Mas isso, obviamente, colocando assim uma visão de longo prazo, né? Nem tão longo prazo assim, porque ela já está existindo agora através desses óculos, né? Através de realidade virtual e aumentada, enfim, tudo isso que já vem existindo já há algum tempo já. Mas só botando mais elementos para você poder fazer essa digestão aí. Então, quando eu estava fazendo faculdade ainda, né, uns 8 anos atrás, tinha já um debate sobre essa questão da internet das coisas, né, que você usava a sigla IoT para falar dos objetos do cotidiano terem esses mecanismos, né, tanto de estabelecer parâmetros, né, para o funcionamento de máquinas usadas no cotidiano, e para a pessoa fazer programação da casa, né, a temperatura do ar-condicionado, o fogão elétrico, já começar a cozinhar tal coisa que você deixou ali numa panela, na panela em cima, um pouco antes de você chegar, a banheira, né, começar a encher de água para a pessoa tomar banho quente já na hora que chegar, diversas coisas assim, e esses experimentos, né, que tinha dos óculos virtuais, que não tinha dado muito certo antes, né, mas que eles estavam se empenhando em fazer outra geração desses produtos, e objetos para transporte, né, os elementos acoplados, né, no corpo, para as pessoas poderem voar, terem essas sensações assim, mais de uso livre do espaço. Então, já há uns bons anos que vem sendo realizados esses modelos experimentares, esses testes, e isso cada vez mais vai se tornando parte do cotidiano. Em alguns lugares já está mais presente, né, como a gente vê aquelas entregas de encomendas, né, feitas por drones, no Japão, na China, em alguns outros lugares. Mas logo mais isso é uma coisa mais massiva. Vamos Isso aí. aprendendo a lidar com isso. É isso aí. Agora Isso aí, Kiko. Passa para quem? Então, agora passo para a Dero. Ei! Lá, lá. Bom, eu agora fiquei impactada com essa última plataforma que envolve tudo. Falei, como é que será que funciona? Eu tenho que experimentar, tem como cocriar, e tem usuário, não tem usuário, tem rastreamento, não tem rastreamento. Eu fiquei bem curiosa. Falei, como funciona? Eu perguntei aqui sobre como ver esse aplicativo do Tor. Eu queria baixar para ficar fuçando, mas eu vou baixar no meu Linux. Meu Linux está meio zoado, mas quando ele ficar bom eu vou ver de novo. Aí eu queria baixar no Linux, porque o Windows eu tenho um cisma com ele. Só uso porque só é o que está funcionando. Bom, assim, eu acho que com essa tabela que você mostrou, do DEP, do Dark, onde a gente está, onde gostaríamos de estar, gostaríamos não, né? Ou podemos permear, né, por Dark e tal, ou estamos e nem estamos sabendo muito bem. Eu achei muito didático, achei muito bom, assim, a gente trouxe uma clareza, porque eu acho que trouxe não é só de clareza, mas é que eu acho que definiu
parece que trouxe uma síntese do que a gente explorou na semana passada, assim, como bloco cognitivo, e gostei bastante. Vou ter que assistir de novo. Já assisti duas semana passada, vou assistir de novo. E, e aí você trouxe uma cerejinha do bolo que me deixou bem curiosa. Já anotei aqui o site, vou pesquisar mais sobre. Bom, tem o que mais falar? Tem mais que falar, não. Acho que seguimos. Tem mais alguma Isso coisa? aí. Então, é isso Então, aí, querida. eu Passa vou, para quem? eu vou passar pra Eli, que ela gosta de jogar umas batatas aqui de cima de mim. Eu jogo umas batatas assim em cima dela. Uhum. Pega, Eli, pega. Não, não fico jogando batata, não. Eu acho que é bem amplo, né, assim, esse acesso, né, que o Thor traz, de que pode atingir outras pessoas, né, pode compartilhar muito mais além do que a gente imagina, mas como eu disse, eu acho que também traz uma certa vulnerabilidade, né, porque você pode, sei lá, acessar aqui do Brasil, mas você não tá no Brasil, né, você tá em outro lugar, né, vai aparecer que você tá em um lugar totalmente diferente, né. E eu acho que essa vulnerabilidade também tem que ser vista, né, para a gente poder criar espaço seguro, não somente de privacidade de dados, mas que também seja algo bem eh, mais objetivo, claro, né? Para que esse espaço cibernético possa ser muito mais usufruído com muito mais amplitude, né? Então eu acho que esse é um tema bem amplo, assim, cara, acho que bem, assim, eu percebo que ainda tem que estudar muito mais, né, sobre isso, mas sei que né, que o VPN vem causando aí uma discussão muito grande, né, com relação a isso, né, principalmente quando a gente fala da vulnerabilidade, da segurança, né, então é bem complexo. Né, e só para ilustrar um pouco mais, né, tem uma pessoa que teve a conta hackeada, clonada, e ela estava usando o VPN. E fica muito difícil, né, porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente tinha que detectar, né, aonde estava, né, o hacker, eh, aparecia lá ela, tipo, lá na China, sabe, tipo, ela estava aqui no Brasil, né, e aí é super surreal isso, tá. Então acho que o amplo aí é um debate bem interessante, mas um bem profundo aí, pra gente explorar muito mais, né, dentro dessa web. Muito bom, Né? querida. Muito bom, muito bom. Muito bem colocado. Porque o ciberespaço é uma criação da nossa espécie, da gente, uma criação humana. Tá? Não é uma coisa que veio de um planeta, de uma civilização alienígena. Entendeu? Nós criamos isso, porque nós somos seres imaginativos, seres cibernéticos. Né? Obrigado, Eli. Vamos finalizar com você, Thiago, querido. Nossa, gente, primeiramente, assim, agradecer, né? Ouvir todos vocês, de pensar sobre muitas coisas. E agradecer também, Vini, poxa, muito legal, cara, esse recurso aí que você indicou, né, do NIM. Você tinha dito mesmo no último encontro, eu até estava com a aba aberta, eu tô com a aba aberta até agora, acredita? Tá aqui, mas eu ainda não vi, né, com calma, assim. Então, pô, vou dar uma fuçada aqui também. Acho que é complementar, né, Vini? Ouvindo todo mundo falar sobre tanto a criptografia forte, né, como você falou, como sobre cyberespaço, são coisas complementares, né? Por isso que eu até achei legal assim se falar sobre evolução, né? Que hoje o NIM pode representar ou representa tudo que na história da web, né, 2 e 3 foi sendo pretendido que na web 3, na web 1 já era indicado, né? Já era um desejo na web 1 ter uma criptografia forte. Já era um desejo na web 1 fazer ponto a ponto,
né, uma internet onde todas as pessoas eram host, todas as pessoas são tanto detentoras de seus dados como elas armazenam, né, os arquivos para transmitir os dados pela internet. Então, é muito legal, assim, ter hoje essa percepção, né, que você trouxe, assim, de como a evolução foi acontecendo para chegar nesse ponto em que as nossas atividades não precisam ser vinculadas a grandes corporações. A gente tem uma infraestrutura tecnológica peer-to-peer forte, criptografia forte, e ah, e como é que usa esse poder, né? Acho que esse é um desafio também que a gente que faz parte dessa geração tem, né? Porque legal. E agora, para onde conduzir isso que a Eli estava falando aí, eu acho que complementa também. Como é que conduz o movimento na internet, a cultura, né? Como é que cria cultura empaticamente? Como é que a gente se coordena, como a gente é, reelabora, né? Reedita esse mundo que a gente vive, tanto a partir da perspectiva imaginária até o que é mais palpável, né? Como todo mundo gosta de dizer, que é o dinheiro. Então, assim, é desde um ponto extremo até outro ponto extremo. A tecnologia agora tem essa capacidade louco, né? Da hora. Então, valeu, assim, por esse caminho das pedras aí também, que vem vindo desde a Web Zero, né, Vini? Bom, meio por aí, assim, tem muita coisa ainda para falar, né, sobre essa complementariedade da segurança que se oferece com a criptografia e nesse cyberspace, né, em constante criação, a gente está criando o tempo todo e a gente tem a possibilidade de criar com a tecnologia robusta, né, que oferece segurança para a gente. Agora também é como não, bom, aí são escolhas individuais, né? O quanto a gente chafurda na Web 2 e na superfície também, que é importante, né? Tá no Surface aí só curtindo. É, eu vou deixar, Thiago, com vocês uma imagem para vocês trabalharem ela de hoje até a semana que vem, tá? Você imagina que a gente gerando uma internet com criptografia forte ponto a ponto, que também, de certa forma, não é bem o que a Web3 dos blockchains está propondo, tá? Quero que vocês botem isso na cabeça. A Web3 de blockchain não é uma internet ponto a ponto. Pegaram? É uma internet de blockchains, certo? Ou seja, onde você tem várias identidades. A internet ponto a ponto é a internet onde você é um ponto de sustentação dessa internet. Ou seja, essa internet ponto a ponto, ela tem uma promessa grande, por exemplo, na tecnologia de holochain, que a gente vai ainda pesquisar. Ela tem uma promessa grande na tecnologia até do internet computer que está aí, né? Não por causa do tokenomics, mas da próprio tipo de tecnologia. A própria dinâmica da NIM é interessante para explorar, correto? Agora, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a gente tem uma criptografia forte, o que a gente tem? A gente tem uma espécie de escudo protetor para a gente conseguir poder, a gente conseguir se comunicar, conseguir interagir, conseguir se conectar, conseguir co-criar coisas, enquanto esse mundo que nós criamos, baseado na guerra binário, na guerra fria, guerra quente, na exploração, né? E na extração das pessoas, e na exploração das pessoas, quantos casos no dia a dia que a gente não tem, né, de pessoas sendo roubadas nas suas contas bancárias, em mensagem de WhatsApp, ainda mais agora com essa inteligência artificial generativa, né, onde pode se fazer a sua voz, clonar a sua voz, clonar você, né, etc. Então, nesse mundo que está em colapso, criar uma criptografia forte, criar isso como um grande commons, né, para a gente poder estar co-criando outras formas de se estar no planeta ciberneticamente,
com esse outro tipo de internet, com esse outro tipo de, de, de ciberespaço de internet, né? Imagina, eu te falei que o ciberespaço é uma coisa imaginativa. Esse outro tipo de experiência cibernética, de ciberespaço, é muito relevante. E é o que a gente está fazendo aqui nessa primeira edição do WTF 3 Pega Visão Cap, gerando essa criticidade para entender que se já era possível, é mais possível agora, tá, gente? Então, dito isso, eu fecho dessa forma, tá? Para deixar vocês aí, tá? E uma boa noite para todo mundo. Fiquem bem. Vamos trocando rastros estigmérgicos ali pelo ponto de contato, tá? Do WhatsApp, do Telegram, etc. E beijo no coração. Olha Valeu, esse galera. explodindo os mísseis aí. Olha os mísseis! Beijo, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Fica bem.